Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt, e hoje para vos contar uma história que é uma história que se calhar, se vocês cheguem todos os vídeos do Espaço do Fontes, veem todos os Battle Royals nestes últimos anos, provavelmente vocês já ouviram segmentos soltos desta história que eu hoje vou aqui contar de forma completa. E eu acho sinceramente que é uma história interessante, não por se ter passado comigo, mas porque é a história de alguém que se recusava terminantemente a ver shows de wrestling nacional e que passou a não perder nenhum show de wrestling nacional. Portanto, eu fui do 0 ao 100, fui do 8 ao 80 e existiram, na realidade, aqui por detrás, razões que me levaram a isso, e acho que é muito interessante conhecer que razões foram essas, porque se a uma pessoa acontecer o que me aconteceu a mim, este vídeo já servirá para alguma coisa, sem qualquer tipo de dúvida. E portanto, a minha história começa, como a de muitos que estarão a ver o vídeo, em 2004, ali 2004, 2005, com o boom da SIC Radical. Portanto, eu basicamente desconhecia o que era o wrestling. Recordo-me que tinha visto algumas coisas do tempo do Tarzan Taborda e do António Macedo, mas que não me tinham agradado particularmente na altura, recordo-me perfeitamente, e portanto não era de todo fã. Quando o wrestling começa na SIC Radical, aí sim eu começo realmente a entrar no mundo do wrestling e passo rapidamente a ser um hardcore fan. Eu na altura tinha um computador, tinha um PC, na altura era um 386, havia uns melhores que eram os 486, o meu nem isso era um 386 e portanto, para quem saiba do que eu estou a falar, podemos aqui perceber o quão jurássicos eram estes PCs. Eram modems também muito antigos. Isto para vos dizer o quê? Na altura a SIC Radical começou por passar Raw, depois Raw e SmackDown, mas demorou até começar a transmitir os pay-per-views. E portanto, o que acontecia é que quando havia um Go Home Raw, nós não sabíamos quem é que depois ganhava no pay-per-view. Tínhamos que aguardar pelo Raw da semana seguinte e tentar perceber aí quem é que tinha ganho no pay-per-view. E eu recordo-me perfeitamente de, depois de um Go Home Raw, ter acedido à internet, algo tão simples quanto ir ao site da WWE para ver quem é que tinha ganho o pay-per-view no domingo seguinte e não conseguir, simplesmente não conseguir, porque eram acessos à internet jurássicos. Acredito que na altura houvesse quem já tivesse melhor que eu, mas basicamente a internet nessa altura era um não assunto para mim. Portanto, eu não conseguia obter informação através da internet. Isto para vos dizer o quê? Que eu me tornei um hardcore fan muito rapidamente, mas que a minha informação vinha toda das revistas de wrestling que eu comprava. Eu gastava o meu dinheiro todo em revistas de wrestling, comprava todos os meses Power Wrestling Illustrated, a Power Slam, a Fighting Spirit Magazine, a WWE Magazine. Portanto, cheguei a comprar a revista do Raw, a revista do SmackDown. Portanto, tudo o que houvesse, tudo o que chegasse a Portugal em revista, eu comprava. E portanto, só para perceberem o nível de hardcore fan que eu era, eu já cheguei a fazer um vídeo até a mostrar a minha coleção de centenas e centenas de revistas, porque são centenas e centenas, porque eu comprava tudo o que chegava a Portugal. Era realmente um hardcore fan. No entanto, surpreendentemente, eu nunca ouvi falar em wrestling português. Nunca tinha ouvido falar em wrestling português até 2010, 2011. Portanto, foram 5, 6 anos sem saber sequer que havia algo chamado wrestling nacional. Quando é que eu lido pela primeira vez com o wrestling português? Quando conheço um lutador de seu nome, Seth, que ainda hoje é um grande amigo meu, e o Seth na altura era lutador do WP. Eu conheço o Seth no sítio onde nós trabalhávamos na linha de apoio ao cliente do Santander Tota, e eu aí conheço o Seth, e é aí que o Seth me tenta convencer a ir ver um show de wrestling português. E o que é que o Seth faz para me convencer? Naturalmente, o que eu faria também, mostra-me imagens de combates, portanto, fossem eles de vídeos que ele tinha, mais particulares, ou de vídeos no YouTube que o WP tinha.
Ora, para quem está habituado a, basicamente, a só seguir WWE, eu em 2010, 2011 já seguia outras coisas. Recordo-me que já fazia downloads dos Impacts, que era o tempo também da ROH, do Nigel McGuinness, do Daniel Bryan, ou do Bryan Danielson, do Takeshi Moroshima, do Samoa Joe, e portanto eu também já acompanhava a ROH, Impact, WWE, mas que eram, mesmo uma ROH, já tinha ali um certo nível de produção que fez com que, na primeira vez em que eu lido com imagens do WP, e o WP também sempre teve, infelizmente, este problema, que foi o Centro Shotokai de Queluz, que eu diria que é um sítio que é porreiro para ver wrestling e para fazer. No entanto, é um sítio que tem espaldares, é um sítio que tem bolas medicinais, e isto naturalmente acaba por afetar a experiência de quem vê. Existe depois uma terceira condição, que é o facto de, num show que tem pouca produção, as imagens em vídeo, em vez de ajudarem, prejudicam. Portanto, fazem downsizing àquilo que é o produto. O produto é muito melhor ao vivo do que em imagens de vídeo. E, portanto, quando o set me mostra imagens com espaldares, com bolas medicinais e de combates que não me pareciam de grande qualidade, naturalmente eu recusei. Eu recordo-me que o set ainda insistiu 2 ou 3 vezes em dias diferentes para eu aparecer num show de WP, mas eu recusei terminantemente. Ora, fast forward para uns anos mais tarde, eu entretanto descubro na internet, eu diria isto já ali em 2015, 2016, portanto já 5 anos depois, eu descubro o SmackDown no YouTube. E é quando o SmackDown na altura tinha parceria com o WP, e é quando me voltam estas personagens, portanto volto a lidar com os nomes do Bemer, do Salvador, do Corvo, do David, que me vêm à tona essas recordações de 2010, e então aí sim eu começo realmente a dar mais atenção ao assunto, porque temos que pensar que o wrestling nacional estava, eu religiosamente, não me recordo até o momento em que em que comecei a participar também em Battle Royals, eu não me recordo de alguma vez ter visto um Battle Royale ao vivo, desculpem-me, em direto. No entanto, via religiosamente todas as terças-feiras de manhã, eu não perdia, via religiosamente, e portanto no Battle Royale, no BR, falava-se de WWE ou de Impact, mas também se falava de wrestling português. E, portanto, esta normalização daquilo que era o wrestling português, que estava num sítio onde também estavam WWE ou Impact ou ROH, fez com que realmente o meu olho se começasse a virar para aí. E então, recordo-me que quando começam as Seasons de Batalha, eu já ia ali acompanhando um pouco através do Facebook, mas quando começam as Seasons de Batalha, eu dou então uma chance e vou ver o WP. E realmente a surpresa que tenho é total. O nível dos atletas era muito melhor do que aquilo que eu estava à espera, muito, muito melhor. Outro aspecto que me agarrou ali logo automaticamente foi o facto do público conhecer o produto. O público tinha chants para os lutadores, chants que eram engraçados, chants bem pensados, e temos que pensar, quando fui ver a primeira vez o WP, fui sozinho, eu às vezes pensava para mim, quem é que eu vou levar a um show de wrestling? Uma namorada? Eu hoje em dia sei que levem as vossas namoradas, é um bom programa tu levares uma namorada a ver um show de wrestling. Não quer dizer que ela vá delirar, que vá adorar, mas não vai com toda a certeza desgostar, porque um show de wrestling é engraçado, tem a parte das entradas dos lutadores, os lutadores, outra das questões que me fez também ficar agarrado, que é algo que tu também não te apercebes quando vês um produto televisivo, que são as reações dos lutadores ao público. Os lutadores falam com o público, reagem aos chants do público. Quantas e quantas vezes não respondem individualmente a um chant, a algo que alguém do público diz, e isso dá uma sensação de familiaridade que quando tu estás a ver um show é brutal. E portanto, eu recordo-me que logo ali adorei o WP e portanto comecei a ir aos shows do WP. Aquilo foi, portanto, tipo bola de neve ficando em mim, mas lembro-me como se fosse hoje que
eu fico verdadeiramente agarrado quando surge a feud entre, portanto, a feud do David Francisco, Double Champion, que acabou por ser entre o David e vários adversários, mas esta feud realmente, até porque já punha outras promotoras, agarrou-me aqui muito mais. E o David, surpreendentemente, ganhou o título a Salvador na Batalha dos Campeões. Ainda hoje essa vitória é muito discutida, mas pelo menos para mim foi altamente surpreendente e, portanto, ainda me fez agarrar mais. E nessa última batalha final, no último show do WP do ano, ainda hoje, se vocês perguntarem a lutadores e a fãs do WP, não é a batalha final preferida das pessoas, mas a mim talvez tenha sido o show de wrestling que mais me marcou até hoje. E eu saio desse show, portanto é um show onde tu tens David Francisco contra Bemer pelo título da APW, tens Corvo frente a Salvador, tens Salvador frente a David pelo título WP, tens Marcos contra Bernardo Barreiros, tens Luís Mira contra Ramon, e portanto eu saio daquele show a pensar para mim, eu tenho que contar ao mundo o quão fixe isto é, o quão awesome isto é. E então começo a escrever umas críticas que começo a colocar num grupo de wrestling. A partir daí, portanto, eu já sabia que existia também a APW, até pela feud do David. Não liguei muito na altura, quando conheci a APW por ser no Algarve, não me chamou por aí além a atenção, mas a partir do momento em que termina a season do WP, eu vou procurar se existem mais promotoras em Lisboa, porque eu queria ver mais daquilo. A verdade é essa, portanto, já estava completamente agarrado, achava o produto brutal, achava entertaining as fuck, e portanto, procuro na net e naturalmente acho o CTW. Recordo-me que o primeiro show do CTW que eu vou ver, eu não tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, mas ou foi o primeiro ou foi o segundo. Lembro-me que o Fight Your Demons em Brejos de Azeitão, ficava lá no cu do mundo, e portanto fiz uma viagem até lá, até descobrir onde é que aquilo ficava. Um show onde esteve pouquíssima gente, mas que me agradou também automaticamente em ringue. Tivemos nesse show Cláudia contra Thalia. Eu nunca tinha visto um combate feminino em Portugal, e levo logo com um no DQ entre a Thalia e a Cláudia, em que elas terminam o combate embrulhadas as duas sem conseguir responder à contagem. Eu já não me recordo se era DQ, se era Last Man Standing, ou Last Woman Standing neste caso. Até acho que era Last Woman Standing. E elas ficam as duas sem conseguir levantar-se depois de um spear do outro mundo da Cláudia e a Natália, para um monte de cadeiras. Elas embrulham-se nas cadeiras e, portanto, um combate brutalíssimo. Nesse show também, Rossi frente a Vitor Amaro pelo título da APW, Red contra Ari 5, portanto, era um produto que não era tão trabalhado realmente em termos de histórias, não era, mas era um produto diferente daquele que era o produto do WP, e isso também me agradou, porque pensei, tenho aqui outra vertente, uma vertente realmente menos trabalhada em termos de história, mas que me dá aqui outras coisas que se calhar o WP dava menos, apesar do produto WP, então na altura ser um produto extremamente completo. Mas passei a dizer para mim, eu vou passar também a acompanhar esta companhia. Estávamos ali e o Fight Your Demons, eu vou tentar ver aqui nos meus apontamentos se descubro quando é que foi. Ora, aqui está, foi em setembro de 2017, exatamente, em Brejo de Azeitão, e portanto passam ali uns meses até que há um fim de semana em abril de 2018 em que nós temos, pelo lado do WP Batalha da Reconquista, no lado do CTW, nesse mesmo fim de semana, o November to Remember. E estes dois shows, meus amigos, foram dos melhores shows portugueses
dos últimos tempos na altura. A Batalha da Reconquista é a batalha em que o Bemer e o Salvador, além de muitos outros excelentes combates no show, mas onde no main event Bemer e Salvador não conseguem responder, destroem-se de tal maneira que não conseguem responder a uma contagem de 10 e onde o Corvo marca o Iron Man para depois, para a última batalha ou para a batalha final. No caso do November to Remember, também recordo-me que foi um show brutalíssimo, um no sábado, outro no domingo, e portanto, eu pensei para mim, pá, mais do que publicar críticas num grupo, eu tenho é que ter uma página, tenho que ter uma página onde consiga pôr isto, porque tinha logo ali, neste fim de semana, 2 shows com que trabalhar, e então aí, crio o Hoje Falo Eu, que era apenas para isto, era só para lá pôr as críticas, as análises escritas aos shows. Só que no dia seguinte ou 2 dias depois recebo uma t-shirt que tinha mandado vir do Mauro Chaves e penso para mim também seria uma ótima ideia colocar isto na página, portanto fazer publicidade à t-shirt do Mauro, e portanto comecei também a publicar merchandising e depois as críticas passaram a ser críticas em vídeo e passei a publicar notícias e portanto por aí fora até ao Hoje Falo Eu, que é hoje que eu penso talvez seja isto sem qualquer mérito para mim, mas que talvez seja o veículo de referência do wrestling nacional. E portanto, isto para vos contar que até este momento eu era alguém, como perceberam pelo início da história, que não ligava a wrestling nacional. E portanto, de alguém que gostava zero, passei a alguém que passou a adorar. Passei depois também, quando crio o Hoje Falo Eu, e facilitando aqui um bocadinho a minha vida, o facto de ter casa no Algarve, claro que sim, claro que facilitou, mas passo também a acompanhar a APW. A APW que na altura tinha também uma excelente programação, tinha Santos, tinha Hard Flyer, tinha Marcos Vitória, tinha o Ramon que dominava a cena toda. Recordo-me do primeiro show em que tinhas David Francisco também, tiveste um David Francisco contra a Amaro, em que o David dropou o título da APW, e portanto a APW tinha ali quase uma terceira via, uma via diferente das outras duas, mas que realmente quase completava aqui um trio-A do wrestling nacional, que era ótimo e portanto, e que para mim, sinceramente, como fã, me preenchia em termos daquilo que era a qualidade que eu precisava, porque tu percebes que o wrestling nacional não pode ter um nível de algo com uma produção maior, de um Impact ou de um ROH ou de uma WWE nunca, mas sequer de uma ROH. Percebes que o nível de produção principalmente é pequeno, mas que depois o nível dos atletas é muito maior do que o nível da promoção, da produção, e só isso já te dá, tu saberes que vais a um show nacional e que vais assistir a um bom espetáculo, é algo que já te deixa, eu diria, quase tranquilo, porque sabes que vais sair daquele show, sabes que vai valer o dinheiro do bilhete. E então, a partir daí, eu vi momentos como, eu até os escrevi aqui, para não me esquecer, em termos do WP, a homenagem à luta no Museu da Cidade, a vitória do Marcos Vitória na Batalha dos 1000, Marcos versus Salvador, em que o Marcos sai, perde o combate, mas sai realmente como uma estrela, o WP Leather Match, também os Gunas, que passaram a ser quase uma stable daquilo que era o WP, o perceber se o Pégaso chegava a campeão, se as histórias do Pégaso se viravam para o título ou não, era também sempre uma interrogação, pessoalmente a mim sempre me interessou bastante. A vitória do Mira no torneio Tarzan da Borda, um momento também brutalíssimo. Depois, naturalmente, a despedida do WP também, e dentro disto tudo também, o ano do Corvo, que também foi brutalíssimo. Depois, em relação ao CTW, a rivalidade entre Rossi e Nelson, que foi sempre ali percorrendo o CTW quando eu comecei já a acompanhar muito mais. A vitória do Tamura, naturalmente, que surpreendeu toda a gente. O facto de até os shows mais pequenos começarem a ter uma qualidade boa. Por exemplo, o Roleta Russa, que foi considerado talvez dos shows mais pequenos da altura, foi ótimo, teve uma ótima qualidade. O Red, campeão europeu, grande momento também. O show do Zack Sabre Jr.,
diria que quase todos os que estão a ver este vídeo foram ver esse show, sabem do que é que eu estou a falar. Grandíssimo evento. Kelly contra Cláudia, brutalíssimo combate, brutalíssimo show. As presenças nos Iberanimes, a partir do momento em que criou o Eu Falo Eu, passei a acompanhar o CTW basicamente em todos. Acho que só faltei entre Lisboa Games Weeks e Iberanimes, acho que só faltei aos do Porto, se não me engano. O CTW Xinguitai, um dos melhores shows portugueses que assisti até hoje. O Quase Ilegal, um show que teve ali uma vibe do caraças, e em que tivemos o o Tajiri. Em Portugal tivemos Red frente a Tajiri. A presença do Mike Bailey em Portugal, Rossi versus Mike Bailey, brutalíssimo. E naturalmente os dois últimos shows do CTW, o CTW Incidente Internacional, 2 em que tivemos Cláudia versus Rossi, e depois o show em que o Mad Dog Max vence o título do CTW no Morte Súbita 2. Em relação à APW, tínhamos, como disse há pouco, Santos, James, Marcos, Hot Flyer, Seth. Tínhamos também um Ramon que dominava completamente, que fez um ótimo papel e carregou basicamente a APW às costas. David Francisco contra Amaro, excelente. Ramon versus Amaro, excelente rivalidade também. A ascensão dos Tus, brutal acompanhar a ascensão daquilo que foi a evolução dos Tus, a ascensão dos Tus dentro daquilo que era a programação da APW. As várias interações que os lutadores tinham nas redes sociais. Sim, eu ainda sou do tempo em que os lutadores tinham interações nas redes sociais, que era awesome, e os lutadores da APW faziam isso muito bem, deixaram de fazer. Era algo que, pelo menos pessoalmente, eu gostava que voltasse ao wrestling português, quando voltarem naturalmente os shows. Depois a TTT, o Universo Alternativo, o Cronológica, o Matthews vs Santos, o Matthews vs Tu, grandes shows. A Rumble, que foi ótima, e a rivalidade entre Gabriel DeRose e Igor. Todos estes momentos que vos referi foram grandes momentos do wrestling nacional, e acho que são estes momentos são o melhor fecho para aquilo que é este vídeo. Momentos de recordação das partes boas, que é a parte maior do wrestling nacional, é a parte boa, são estas partes, e que ficam aqui para o fecho deste vídeo. Espero que tenham gostado. Nós voltamos para a semana. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt, e nós voltamos então para a semana.